Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui vai uma pequena instrução para você que vai estar abrindo o culto. 1 Samuel 3, capítulo 15. 1 Samuel 3, capítulo 15, diz que Samuel abria as portas da casa do Senhor. É uma passagem muito bonita, que mostra que o profeta Samuel, que ainda não tinha sido chamado como profeta, servia fielmente a Deus, e ele tanto finalizava como iniciava o dia para que os sacerdotes servissem a Deus na época dele. Trazendo para os dias de hoje, quando nós abrimos o culto, e eu confesso que nesses últimos 17 anos eu errei várias vezes nesse assunto, e você não precisa cometer os mesmos erros que eu. Às vezes nós abrimos o culto com preocupação, às vezes nós abrimos o culto sem entender que estamos dando o início a algo que é espiritual, algo que é muito sério. Sério não da questão de cara fechada, mas é um momento santo. Então, para iniciar e abrir o culto, é sempre bom você lembrar: eu estou abrindo esse momento, eu estou abrindo esse momento santo, iniciando um momento espiritual. Então, a sua preocupação, naquele momentinho, deixe de lado. Talvez o dia não começou tão bem, deixe de lado a preocupação, talvez a frustração, o problema que você está enfrentando durante a semana, e abra o culto com um sorriso no rosto. Número 1, sorriso no rosto. Número 2, se você desejar, você pode ler um salmo, não um salmo longo, mas uns salmos, e logo orar. Eu também aprendi que às vezes eu mesmo, quando eu abri a primeira parte, eu me estendia muito e não ia logo para a oração. Mas o foco ali da primeira parte é orar. Orar durante uns 10, 15 minutos, dependendo da igreja que você está, talvez até 30 minutos. Então, o momento de oração que nós vamos agradecer a Deus, apresentar o culto a Deus, não deve ser substituído por uma saudação. Então você lê o texto bíblico e ora. E a oração, lembrando que os salmos tem que ser um salmo que inspira, não um salmo de alegria, de tristeza, porque tem salmos também de lamentação. Deve ser um salmo que convida a igreja a louvar a Deus, que dá esperança para a igreja, que motiva a igreja a fitar os olhos em Deus, ok? E aí você começa a orar. A oração também é importante. Nós temos uma visão panorâmica. Nós vamos apresentar o culto, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos como irmãos em um local. Vamos estender nossa gratidão a Deus. Nós podemos pedir a Deus graça, pedir a Deus que tenhamos um encontro com Ele nesse culto, pedir a Deus que Ele abra o nosso coração para que possamos dar a Ele o nosso melhor, porque a Bíblia diz que é um culto racional e nós somos como sacrifícios vivos, e nós estamos ali nos apresentando a Deus. Então, quando você diz assim: Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai amado, para apresentar a Ti este culto. Meu Deus, Te agradecemos por mais uma oportunidade. Enquanto muitos estão sendo perseguidos, nós temos esse grande presente de Te adorar aqui com liberdade, e nós queremos Te louvar, Te exaltar, Te glorificar e Te agradecer por esse momento, Pai. Pai amado, Senhor, perdoa os nossos pecados,
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu Deus, deixamos de lado agora as preocupações e desejamos tão somente focar no Senhor. Tu és o amado da nossa alma, Tu és o nosso Deus. E nesse tempo que teremos aqui juntos, queremos aprender de Ti, queremos dar a Ti a glória que é devida ao Teu nome. E assim você vai orando, tá bom? Então é uma oração geral, é uma oração também. Senhor, abençoa cada pessoa que aqui está, aleluia, abençoa cada família aqui representada, abençoa, meu Deus, a saúde, dá ânimo, dá vigor ao teu filho, à tua filha, meu Deus, colocamos diante, lançamos aos teus pés toda a nossa preocupação e assim por diante, ok? Porque eu já tive experiências de chegar num lugar e a pessoa estava só expulsando o demônio, e existe um momento para isso, claro, e existe até a maneira para formular isso, dependendo se é, por exemplo, uma primeira parte, é uma oração de, com certeza você já ouviu a frase que diz assim, a primeira impressão que fica. Então, quando você está abrindo o culto, você também está, de certa maneira, deixando uma primeira impressão. Então, quando nós iniciamos o culto bem, é maior a probabilidade de que o resto do culto, ou o culto vai continuar nessa intensidade, nessa graça, nesse ânimo, nessa alegria, que o culto vai continuar nessa alegria, nesse bom ânimo, como Deus disse para Josué, tem de bom ânimo e seja corajoso. Então, para abrir o culto, nós precisamos ter bom ânimo, bom humor, a cabeça nas coisas de Deus, e nunca fazer orações muito específicas, né? Muito específicas que eu digo por exemplo, tem um conhecido seu no culto e você de repente ali cita o nome dele, Senhor, abençoa o Marcelo que está aqui pela primeira vez, Tu sabes o que ele tem passado, como que ele tem sofrido. Não, esse tipo de oração é para depois, né? E não para o início do culto. O início do culto é uma oração geral, uma oração pública, sem entrar em detalhes delicados que faz parte da vida privada ali da pessoa. Você pode apresentar aos líderes, pedir que Deus continue dando sabedoria, força, graça, ânimo aos líderes, mas nunca lamentar. Nunca lamentar. A primeira parte não é uma oração de lamentação, de tristeza, é uma oração que você vai deixar, você vai dar o ponto de partida. Amém? E é isso. E tudo isso que eu falei, de maneira nenhuma deve travar a maneira que você ora, a maneira que você flui no Espírito, mas são algumas orientações que eu aprendi com o tempo, ok? Eu mesmo já comecei, infelizmente, o culto, já abri cultos em que o meu coração estava triste, em que alguma coisa antes do culto não tinha dado certo, pode ser na música, na organização, e deu para ver no meu rosto, deu para ver em mim, e isso não é bom. Então você não precisa cometer esse erro, por isso eu gravei esse vídeo para você ter esses detalhes em mente e dar muitos frutos naquilo que diz respeito a abrir o culto, a primeira parte ali do culto, tá bom? Detalhezinhos, o tanto de minutos que você vai orar, pergunte ao seu pastor, ou no caso se você está aí conosco, pergunte a mim. Às vezes pode variar, se tem um dia que nós temos um pouco menos de tempo, vai ser uma oração de 10 minutos, se temos mais tempo, uma oração de 15 minutos, e guarde isso, ore 10 minutos, ore,
ore, tá bom? E que Deus te use poderosamente, e muito obrigado por você fazer parte desse time Fogo Santo ou da igreja que você estiver congregando. Deus abençoe.